Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta Igreja Matriz, de modo especial, as nossas crianças da catequese, primeira e segunda etapa, que hoje fazem o seu retiro, e também os internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa Comunicações. Hoje nós vemos na profecia de Isaías, e nesta profecia de Isaías, o Senhor garante que quando os corações se transformam, a paz ocorre naturalmente. Ele dizer, é como um rio para dentro das nossas comunidades, para erradicar o mal. Aqui eu chamo a atenção de um erro que às vezes muitos de nós cometemos. É uma matemática até simples. Nós sempre devemos partir do individual para o coletivo, né? Do pequeno para o maior. Então eu parto daqui para o todo. Mas, às vezes, tem-se a tentação, e muitas vezes se faz isso, de partir do todo para o individual. Ou seja, eu quero converter todo mundo, então eu fico fazendo um esforço tremendo de converter todas as pessoas, ao grupo todo, e aí a gente não converte ninguém. E Santa Teresa de Calcutá dizia uma frase interessante: a conversão do coração, como diz o profeta Isaías aqui, deve começar em mim. Eu devo ser o primeiro convertido para depois contagiar as pessoas que me cercam, para que elas também vá convertendo e mudando os seus corações, transformando os seus corações. A gente vai contagiando aqueles que estão conosco, seja na sua família, depois aos poucos no trabalho, no lazer, e isso vai então espalhando. É assim que tem que ser. E a gente vai contagiar pelo testemunho. Ninguém contagia somente pela sua bonita fala, pela sua eloquência. Eu costumo dizer, né, os meninos aqui, parabéns, leram tão bonito aqui, né, a gente fica até assim satisfeito de ver. Mas a gente diz assim, quando a gente proclama a palavra, né, se nós não vivermos isso que estamos proclamando, seríamos como aqueles papagaios, a gente chama boiadeiro, se não me engano, aquela Mato Grosso, né, ele fala. Então, se você ensinar para ele, decora, você põe o papagaio aqui, ele fala a mesma coisa. Agora, ele sabe o que ele está falando? Ele vive o que ele está falando? Não. E nós temos, infelizmente, pessoas que fazem isso. Ou seja, anunciam Jesus Cristo, o seu amor, a sua misericórdia, mas não vivem isto no seu dia a dia. Então, aí não convence ninguém. Aí fala, não sei por que ninguém aceita Jesus, ninguém quer mudar de vida e tal. Por quê? O que vai arrastar as pessoas para Cristo é o seu testemunho. Seja ele enquanto bispo, enquanto padre, diácono, ministro da Sagrada Comunhão, cantores, leitores, coroinhas, acólitos, irmãos santíssimos, não importa, os catequistas, qual é a sua função pastoral na igreja. É pelo seu testemunho que você convence. E depois, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo dá um belíssimo testemunho ao dizer que para ele o mundo está crucificado. E ele também está crucificado para o mundo. O que ele quer dizer com isso? Para mim, mais nada importa, a não ser que eu trago em meu corpo as marcas do ressuscitado. Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. E é claro que aqui nós não estamos falando somente das marcas, das chagas de Jesus, do seu peito, das suas mãos, dos seus pés, dos seus ombros. Não. Porque, de repente, a gente fala assim, mas tem pessoa que recebeu estigma. Gente, isso é a coisa mais difícil do mundo de acontecer. São raríssimos casos que aconteceu isso. Né? Apesar de ter uns loucos que até furou a mão, vamos falar que era estigma de Jesus, né? Tem essas coisas também, viu? Então, ou seja, o que Paulo está querendo dizer é que essas marcas de Cristo que nós devemos ter em nós é o amor e a misericórdia. E por que ele diz isso? Porque são marcas que jorram do lado aberto de Cristo na cruz, o amor e a misericórdia. Então, esta é a marca do cristão.
uma pessoa que ama, uma pessoa que estende a mão, uma pessoa que tem misericórdia, uma pessoa que olha para a necessidade do outro e que sabe se compadecer. É desse jeito que o cristão também vai traçando no seu caminho um testemunho belíssimo a imitar Jesus Cristo, que sempre esteve junto dos mais necessitados, dos doentes, dos desesperados. Depois no Evangelho, nos é falado do envio dos 72. Primeiro, aqui a gente faz um parênteses para lembrar. Assim como Jesus, nós também, a gente tem grupos dos quais a gente faz parte. É o grupo aqui da igreja, tem o grupo lá do teu trabalho, tem o grupo etc. Mas na nossa vida, nós temos aquelas pessoas que são mais íntimas de nós. Às vezes nem é parente, mas são aquela pessoa que a gente confia, que a gente quer de primeira hora. Então, geralmente, o marido para com a mulher, um filho, um pai com a mãe e tal. E Jesus tinha também no seu grupo 3 pessoas, Tiago, Pedro e João, que eram mais íntimos, que eram mais próximos dele. Ele sempre chamava esses 3 para rezar, etc. E esses 3 faziam parte de um grupo de 12, e esse grupo de 12 é aquele grupo que abandonou tudo para seguir Jesus. É aquele grupo que deixou família, deixou casa, que deixou trabalho, ou assim como André e Pedro deixaram os barcos, a Mateus deixou a coletoria e foram seguir Jesus. Onde Jesus estava, os 12 ali estavam. Nós poderíamos dizer hoje que esses 12 são como que aqueles que abandonam, ou seja, morrem para o mundo para viver uma vida voltada para Cristo. Então, é o padre, é o bispo, é a freira, é o frei, o irmão, é aquele que consagrou-se e que se perguntar para ele, onde você trabalha? É só na igreja, não trabalha em lugar nenhum mais. É como esses 12 fizeram. Mas, hoje está se falando dos 72. São aqueles 72 que é um grupo maior, que não abandonaram tudo, mas que se dedicavam a anunciar o Evangelho. E aqui, nós temos então, aqui vocês, que às vezes têm o seu trabalho lá fora, têm suas afazeres, etc., mas que dedicam tempo para a missão na igreja, para anunciar o Evangelho. E aqui, Jesus, quando envia esses 72, disse que enviou de 2 a 2, mas ele falou uma frase, envio-vos como cordeiro no meio de lobos. O que Jesus estava querendo dizer? Dizendo para eles, o que vos espera lá fora é difícil. Não é tão simples. Não pensem em vocês, porque chega lá falando em nome de Jesus, vai ser bate palma, todo mundo vai te receber bem. Não, vão te discriminar, não vão te receber bem, vão te perseguir e por aí vai. Mas interessante no primeiro momento é que quando eles vão, e Jesus lhes dá autoridade, olha que bonito, é Jesus quem envia, e é Jesus quem os cobre desta autoridade, para nós podermos entender que ninguém se auto-envia. Eu sou enviado pela autoridade da igreja. Aqui Jesus os enviou e deu autoridade para eles. Por isso que eles realizaram milagres, prodígios, tanto é que eles voltam eufóricos, chegando para Jesus, mestre, até os demônios, eles se curvam quando nós falamos o teu nome, nós curamos pessoas, pessoas aceitaram o evangelho, aceitaram o anúncio do reino, etc. e tal, e Jesus até que como que joga um balde de água fria neles, né, para conter aquela euforia inicial, porque senão, a hora que a dificuldade aparece, e é o que acontece na maioria das pessoas que se convertem, né? Às vezes a pessoa está num momento difícil, e naquele momento difícil da doença, da dor, da perda, ela tenta tudo lá fora primeiro, já fez errado, né? Aí como nada dá certo, ela vem para a igreja e se apega a Jesus. Aí quando as coisas começam a melhorar, ela vem aquela euforia, aquela coisa, eu vou mudar o mundo, etc. Tal, e depois aquilo vai esfriando, esfriando. Vocês lembram aquelas pessoas, hoje nem se faz mais retiro, como é difícil do mundo você falar retiro, que a gente entrava sexta, voltava domingo na missa da noite. E aquelas pessoas voltavam eufóricas, como esses 72 aqui. Não, porque agora em casa eu vou mudar, a minha mãe eu vou respeitar, o meu pai eu vou respeitar, lá no trabalho eu não vou fazer mais isso, porque agora eu vou na missa todo domingo, eu não vou faltar mais da missa no domingo, agora eu vou me colocar à disposição do padre Neuci para trabalhar na paróquia, porque é assim que esse encontro que eu fiz com Jesus. E aí aquela euforia inicial não tem sustentação,
não tem alicerce, não tem base. Basta que o tempo passe e aquilo vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Daqui a pouco, já nem na missa está vindo mais. Daqui a pouco, na igreja, não vem mais. Então, Jesus, aqui também, quando ele nos envia, então, ao retornar, ele fala para eles isso, né? Depois, Jesus nos envia, assim como ele enviou em 72, com uma condição, que assumam a pobreza como companheira, ou seja, despojar-se de tudo. E é por isso que muita gente tem vocação frustrada, porque não quer despojar-se de tudo. Quando Jesus disse assim, não leve sacola, não leve sandália, não leve não sei o quê, está dizendo, não leva mantimento para comer, não leva chocolate, bolachinha na bolsa, nada disso. Você vai comer o que tiver lá. É o primeiro teste. Será que a pessoa confia que vai encontrar comida lá? Meus irmãos, aqui tem uma passagem, não nesse evangelho de hoje, mas que também de um chamado, uma pessoa diz assim para Jesus, eu preciso enterrar o parente lá que morreu, né? Jesus diz assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. O que Jesus quis dizer com isso? E aqui hoje, quando ele diz isso também, e a outra passagem, quando se diz, quem põe a mão no arado, não deve olhar para trás. Meus irmãos, eu costumo dizer que quem deixa o rabo preso para trás, vai voltar para desamarrar esse rabo. Então resolva os problemas, e depois então, se coloca na missão. É isso que nós temos que entender, porque tem muita gente que vem e deixa um pé lá atrás. Mas não tem dúvida, vai voltar. Então, o que Jesus quer nos ensinar aqui? Muita tralha atrapalha. Ou seja, vai sair em viagem, vai com 10, 20 sacola, bolsa, não sei o que, saco, aquele monte de penduricalho, isso só atrapalha. Primeiro atrapalha porque até você carregar tudo isso é peso, é não sei o que, não cabe no porta-mala do carro, vira aquele rolo, aquele ângulo de caroço, se é de avião tem que pagar para mais, desvia. Então, ou seja, vai atrapalhar, vai te atrasar na missão. Primeiro ensinamento. Então não leve nada. Segundo, quando Jesus diz para eles, não cumprimente nem as pessoas que você encontrar pelo caminho. Jesus não está mandando ninguém ser sem educação de não cumprimentar as pessoas. O que ele está querendo dizer é o seguinte, não pare para se distrair com aquilo que você encontra pelo caminho. Porque às vezes, quantas pessoas a gente vê, chega atrasado às vezes na hora da missa, porque parou para conversar com alguém, para perguntar o preço, aí para na esquina, já encontra, Zé, você tá bom? Zé, tá bom, como é que tá lá, comadre, tá bom? E aí já começa a conversar, e isso vai atrasar a missão. Então, ou seja, por isso que Jesus disse, vá direto, não pare pelo caminho. E depois também lembrar, quando a gente dizia, antigamente se entendia missão, missionário é aquele que vai lá para a África, vai lá para os índios na Amazônia, para as tribos indígenas, esse é missionário. Não, todos nós somos missionários e missionárias, somos discípulos, missionários e missionárias, assim diz o documento de Aparecida, pelo nosso batismo. Nós nos tornamos membros desta igreja e somos missionários e missionárias. Então, ou seja, você faz a missão acontecer dentro da sua casa, no local do seu trabalho e por aí vai. Outra coisa, para ser missionário tem que ter paciência, tem que ter perseverança, porque às vezes você fala e você não vê resultado. Mas não desanime, continue falando, não pare de falar. Porque se você parar de falar, aí você diz, eu não convenci ninguém, mas eles me convenceram a parar de falar de Jesus. Então eu vou morrer falando de Jesus. Não desista nunca. E como Jesus ensinou, na rejeição, quando não te aceitar, chacoalha a poeira do pé e segue em frente. Deixa até a poeira daquele lugar, nem aquilo carregue, é o que Jesus está dizendo. E nós lembramos, por fim, para encerrar, para que tenhamos o cuidado da tentação do sucesso, né? Infelizmente, nós temos muito isso, né? Principalmente, às vezes, com quem canta muito bem, com quem prega muito bem, e às vezes tem o dom realmente, mas deixa que o sucesso faça com que a vaidade, o orgulho comece a tomar conta. Aí, infelizmente, a gente vê aquelas pessoas que eram tão piedosas, que eram tão de Deus, de repente, se chamadas a pregar um retiro, a pregar qualquer coisa, essa pessoa já vai dizer, mas quantas pessoas vão ter lá?
Ah, mas tem umas 200. Ah, então não vou, porque eu só prego de 500 para cima. Tem gente assim, sabia? Se for pouca gente, não vai não. Quando a gente tem que pregar até para um. Você já imaginou se o padre chega aqui e só tem 10, 15 pessoas? Ah, não vou celebrar a missa não, porque só tem 10 aqui. Não é assim que funciona. Tem aqueles que começam a fazer exigência. Tem uns que quando começa, até paga para ir. Aí depois começa a cobrar. Só que ele não cobra só o dinheiro da passagem, que ele tem que pagar mesmo, né? Não vai tirar do bolso. O dinheiro da passagem, da comida, do hotel, né? Antigamente ficava hospedado na casa do irmão, na escola, não sei o quê, no salão paroquial. Hoje, já manda um contratozinho assim, dizendo, hotel 5 estrelas. Passagem aérea de primeira classe. E no camarim, frutas tropicais. Senão, não vou. Mas o que você está anunciando? Jesus, que andou a pé? Jesus, que não tinha onde recostar a cabeça? E você está fazendo essas exigências? Pense bem. Então, é aquilo que eu falo. O sucesso, às vezes, sobe a cabeça e o evangelho vai para o segundo lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.